qualidades de Sansão. Tinha defeitos, mas também tinha qualidades. Por isso que Deus o escolheu. Assim como eu e você, todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas falhas, mas também temos as nossas qualidades. E isto é que faz com que o Senhor venha olhar para nós e confiar em nós para algo nesta terra. Porque Deus, Ele não olha para as nossas falhas. Deus, Ele não olha para os nossos erros. Porque se Ele for olhar para as nossas falhas, para os nossos erros, para os nossos defeitos, como o homem olha, por isso que Ele disse para Samuel, quando Samuel foi até Jessé, enviado por Deus para escolher dentre os filhos de Jessé um que Deus ia ungir rei de Israel. Mas Deus não disse qual seria. Quando Samuel chega, Samuel olha para Eliabe, o mais velho, e Samuel diz: certamente está perante mim o ungido do Senhor. Mas Deus olhou para Samuel e disse: não é este. Você olha para o exterior, mas eu olho diferente, Samuel. Eu olho para o interior, para o coração. Deus, Ele olha para o nosso interior. Se tem pelo menos um pouquinho de bondade, um pouquinho de amor, isto chama a atenção do Senhor, para Ele aprontar e dizer: é você que eu quero, é você que eu quero, é você que eu vou usar. Alguém está olhando só para os defeitos e está dizendo: esse aí não serve, esse aí não vai dar em nada. Quantos e quantos talvez não olhavam para Davi e diziam: esse aí não serve para nada, esse aí não vai dar em nada, esse aí é pequeno, esse aí é fraco, esse aí não tem idade, esse aí é rejeitado, esse aí não tem habilidade, não dá conta nem de levantar uma espada. Mas Deus olhou e disse: é esse que eu quero. Pode ungir, Senhor, pode derramar o azeite sobre ele, porque é ele que eu quero. Então nós temos os nossos defeitos, temos as nossas falhas, mas Deus, Ele não olha. Se Ele fosse olhar para os nossos defeitos, para as nossas falhas, Jesus, quando iniciou o seu ministério, chamou para si 12 homens. Se nós for passar na peneira aqueles 12 homens, não ia sobrar um. 12 homens cheios de falhas, 12 homens cheios de defeito. Olha para Pedro que andava com a espada, Pedro que era ignorante, Pedro que era bruto. Jesus falou: vem Pedro, me segue. Olha para Tomé, incrédulo, não conseguia crer quando viu Jesus que tinha ressuscitado nos mortos, todos alegres. Jesus ressuscitou. Tomé olhou e disse: eu não acredito, eu não creio, mas se eu pegar na onde os pregos entre os cravos furou, aí eu vou crer. Jesus olhou para ele e disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Todos tinham falha, todos tinham defeito, mas ele andando, olhou: ei vocês, vem e me segue. Pedro, vem e me segue. Tiago, vem e me segue. Tomé, vem e me segue. Olha para o Judas, ia trair. Jesus sabia que Judas ia trair, mas Jesus olhou para ele e disse: vem e me segue. 12 homens cheios de defeitos, 12 homens cheios de falhas. Então nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas falhas, mas se nós olhar para aqueles 12 homens que andaram com Jesus, Jesus não apontou para ninguém, não apontou para Pedro e disse: Pedro, você não pode andar com essa espada. Se você quer andar comigo, você tem que tirar essa espada da cintura. Pedro, se você quer andar comigo, você não pode ficar fazendo tanta pergunta, porque Pedro fazia muita pergunta. Mas Jesus deixou tudo. Mas depois de alguns dias, a vida deles foram mudadas. Por quê? Porque mesmo com as falhas, mesmo com os erros, mesmo com os defeitos, Jesus derramou sobre eles o Espírito Santo, deu a eles poder, deu a eles autoridade, assim como Ele faz conosco, fez comigo, fez com alguns aqui, e vai fazer com muitos aqui. Vai derramar poder, vai derramar autoridade, vai te usar na terra.
você vai ser um guerreiro, você vai ser cheio do Espírito Santo. Alguém está olhando e está dizendo não vai dar em nada, alguém está olhando e está dizendo não serve, esse aí não serve, esse aí não, esse aí não vai dar em nada não. Mas Jesus está olhando lá de cima e dizendo, esse aí me serve, esse aí, Jesus está olhando para você, porque Ele te conhece e Ele conta com você. Olha, Sansão tinha defeitos, tinha qualidade, e Deus já sabia, antes que Sansão fosse gerado, antes que Sansão nascesse, Deus ele já conhecia. Lembra de Jeremias capítulo 1? A primeira palavra do Senhor que enviou a Jeremias foi essa: antes que tu fosse gerado, eu já te conhecia, Jeremias. Antes que tu nascesse, que tu saísse da madre, eu já te conhecia e já tinha te constituído profeta entre as nações. E Sansão vai ser gerado debaixo de uma promessa. E era um homem para fazer a diferença. Porque a palavra do Senhor foi esta: desde o ventre materno ele será separado, nazireu de Deus. Ou seja, desde o ventre escolhido, desde o ventre ungido por Deus. Não precisou de nenhum profeta vir derramar um azeite sobre Sansão e dizer: eu te unjo a juiz de Israel. Não, desde o ventre ele já foi separado por Deus, já foi ungido pelo Senhor, e ele já nasceu separado por Deus para uma missão. Deus contava com Sansão para algo, e a missão era esta: livrar Israel das mãos dos filisteus. Os israelitas estavam sob a servidão dos filisteus. Os filisteus era quem mandava como diz aí, né, na quebrada, era quem mandava no pedaço. Os filisteus era quem comandava. Os filisteus era quem dava as ordens. Por quê? Porque o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque o povo de Israel fez aquilo que desagradava a Deus. E quando a gente faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, quando a gente faz aquilo que é desagradável aos olhos de Deus, tem as suas consequências. Deus ele pode nos guardar, nos poupar de algo terrível, talvez até da morte, mas vem a consequência. Quando Davi cometeu adultério, Deus poupou a Davi, não o matou, porque era para ter matado, mas veio as consequências. As consequências veio, aleluia. Mas por quê? Porque Davi ele se humilhou. Porque aqui o céu ele se move. O céu ele se move para dar, mas o mesmo céu que se move para dar, ele também pode se mover para tirar. O céu se moveu na vida de Sansão para dar a ele um poder, uma autoridade, para ele lutar. E ele lutava era sozinho, para ele lutar sem precisar de um exército, para ele lutar sem precisar de ninguém. Gideão lutou contra o exército, mas Sansão lutava era sozinho. Por quê? Porque o céu se moveu para dar a ele uma autoridade diferente, um poder diferente, para ele lutar com suas próprias mãos e vencer os seus inimigos. Mas o mesmo céu que se move para dar, ele se move para tirar. Se nós não tomar cuidado, se nós vacilar, o céu ele se move para dar o quê? Para dar autoridade, para dar poder, para derramar unção, para dar carro, para dar casa, para dar bens materiais, para dar dinheiro. Mas o mesmo céu que se move para dar tudo isso, pode se mover também para tirar, se nós não tomar cuidado. Se nós vacilar, se nós cometer coisas que desagradam a Deus, se nós deixar de olhar para cima e começar a olhar para baixo, achar que nós é dono do nosso nariz, achar que nós é maior, achar que nós é melhor, achar que nós não precisa de ninguém, achar que nós é o tal, que nós é o grandão, o céu vai se mover ao teu favor, mas não é para dar, é para tirar. O céu estava se movendo para tirar de Davi. Olha o que nós aprendemos com Davi. Mas antes que Deus tirasse o bem mais precioso que Davi ele tinha, porque o bem mais precioso que Davi tinha, ele reconheceu isso, não era o trono, não era o palácio, não era a sua família, não era o ouro, não era a prata, mas sim a presença do Senhor, a graça do Senhor, o Espírito Santo do Senhor. Por isso que ele se humilhou. Oh Senhor, tira tudo, mas menos a tua presença.
Tira tudo menos o teu espírito, tira tudo menos a tua presença. Quando o povo de Israel veio ao deserto, comete aquele grande pecado, que Deus chega até matar alguns milhares, e Deus diz para Moisés, que o pastor até disse aqui na sexta-feira: eu não irei contigo mais, Moisés, não irei com vocês mais, Moisés. Moisés, ele foi chorar na presença do Senhor. Se o Senhor não for, eu não irei. Se o Senhor não for conosco, comigo, eu não irei. E é isso que nós temos que desejar e querer, é que o Senhor esteja conosco, que nós não venhamos andar sem a presença do Senhor, que nós não venhamos viver sem a presença do Senhor. Quem somos nós sem a presença de Deus? Quem somos nós sem a presença do Senhor? Aleluias. Então o céu estava se movendo para tirar de Davi, mas ele se humilhou: Senhor, tira tudo menos a tua presença, menos o teu espírito, menos a tua presença. Aleluias. Oh, glória a Deus. Então Sansão, ele foi separado, o céu se moveu, deu a ele uma autoridade, um poder, algo que ninguém teve. Sansão teve, que ninguém possuiu, ele possuiu. Olha que maravilha, ele lutava sozinho. Sansão não precisava de um exército, Sansão não andava com espada, não precisava de espada, era na mão. Ele vencera na mão, usou uma queixada de jumento para vencer 1000, rasgou um leão no meio, carregou um portão que pesava talvez até tonelada, ele arrastou nas costas. Poder sobrenatural que Deus deu para Sansão. Mas ele tinha os seus defeitos, mas Deus sabia. Então por que Deus escolheu esse homem? Por que Deus separou esse homem? Por que Deus contou com esse homem para esta missão? Cheio de defeito, cheio de falha, não podia ver uma mulher. Deus, ele tem um propósito na minha e na tua vida. Quando Deus tem um propósito, quando é dado a nós uma missão, de um jeito ou de outro, esta missão é cumprida.